Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica muito bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, as buscas por desaparecidos após enchentes no Texas não param. O número de mortos já passa de 90 e 40 pessoas seguem desaparecidas. O balanço de vítimas não para de aumentar no Texas, onde as equipes buscam desesperadamente por desaparecidos após inundações repentinas. Cidadãos se juntaram às autoridades para procurar várias meninas e um conselheiro de um grupo cristão que estavam acampados às margens do rio Guadalupe. A água subiu vários metros em poucos minutos, chegando aos telhados das casas, quebrando as janelas dos chalés e arrastando várias pessoas. O governador do Texas, Greg Abbott, disse que havia cerca de 750 crianças no acampamento Mystic quando o rio transbordou. O vice-governador do estado, Dan Patrick, alertou que as fortes chuvas que caíram neste domingo devem causar ainda mais inundações. O presidente Donald Trump assinou uma declaração de grande desastre, permitindo a liberação de recursos federais para o estado do Texas. O republicano afirmou que deve visitar a região provavelmente na próxima sexta-feira. E o governo brasileiro pediu à China uma revisão de restrições à importação de carne de frango do Brasil após o caso de gripe aviária. O pedido foi feito em reunião bilateral durante a cúpula do BRICS. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, informou que o presidente Lula solicitou ao primeiro-ministro chinês Li Qiang que o país asiático faça uma revisão das restrições à importação de carne de frango do Brasil. O pedido foi feito durante a cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro. Fávaro também revelou que as autoridades chinesas sinalizaram que estão analisando os protocolos sanitários para retomar a importação, mas ainda não há prazo definido para a liberação. O embargo foi imposto após a confirmação de um caso de influenza aviária em uma granja comercial no estado do Rio Grande do Sul, em maio deste ano. A China é um dos principais compradores da carne de frango brasileira e o Brasil é o maior exportador mundial do produto. Em 19 de junho, o Brasil comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal o fim do chamado vazio sanitário e declarou-se oficialmente livre da influenza aviária de alta patogenicidade. A partir dessa notificação, a maior parte dos países que haviam adotado barreiras suspenderam as restrições. Mas, segundo o Ministério de Agricultura, 9 mercados ainda mantêm limitações ao frango brasileiro e um deles é a China. O governo brasileiro tem adotado uma ofensiva diplomática para tentar acelerar o fim dos embargos e retomar o ritmo de exportações. Carlos Fávaro disse ainda que o Brasil está dialogando com todos os parceiros para disponibilizar o produto. E agora vamos falar de esportes. O Botafogo anunciou David Ancelotti como o novo treinador do clube. O italiano, filho do renomado Carlo Ancelotti, vai assumir o seu primeiro trabalho como técnico. O Botafogo estava sem treinador desde a eliminação para o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Apesar do bom momento, John Textor não estava satisfeito com a forma do time atuar e preferiu demitir o português Renato Paiva. Agora o alvinegro fechou o contrato com David Ancelotti. O italiano de 35 anos é filho do treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, e foi auxiliar do pai nos últimos anos em clubes como Bayern de Munique, Napoli, Everton, Real Madrid e também na seleção. E agora aceitou a proposta do Botafogo para assumir o seu primeiro trabalho como treinador principal. David é esperado no Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos com o clube já nesta semana. O italiano estava de férias com a família na Europa e vai se apresentar ao clube, mas dificilmente ficará no banco contra o Vasco no próximo sábado pelo Brasileirão. Com isso, o auxiliar técnico Cláudio Caçapa deve comandar a equipe. David será o 7º técnico da era SAF do Botafogo, que teve início no fim de 2021. A média é de um treinador a cada 6 meses. O português Luiz Castro foi o único a superar um ano no cargo até o momento. E o contrato do italiano vai até 2026 e uma cláusula não impede que ele faça parte da comissão técnica de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo pela seleção brasileira. Bom, e o Jornal Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Mais notícias ao vivo você acompanha às 15h30 no Redação Hit. Ótima segunda-feira e até mais.